Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém aqui que é a primeira vez? Sejam muito bem-vindos, espero que gostem e que voltem mais vezes. A palestra de hoje é do nosso livro que a gente sempre usa ele aqui, o Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a 122, Entendamo-nos. Mas, sobretudo, tende ardente caridade um para com os outros. Foi a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Nos dias atuais, a primeira carta de Pedro ganha um significado mais profundo. Ela é um chamado para um tipo de amor que não é passivo, e sim ativo e intenso. Quando Pedro diz ardente caridade ou fervorosa caridade, é um amor mais do que um sentimento, é uma atitude intencional e prática. É como pôr a mão na massa mesmo. Porque a gente vive num mundo muito individualista e as pessoas vivem em suas próprias bolhas. A caridade ardente significa além, buscando ativamente o bem-estar de outras pessoas, com empatia genuína. Um exemplo disso, como é que nós podemos fazer isso? No nosso trabalho. Algum amigo, algum colega está com alguma dificuldade, seja parceiro. Um vizinho que mora sozinho, às vezes precisa fazer uma compra, ou então tem um filho pequeno, apareceu que é empregada, babá, não tem ninguém para deixar. Se ofereça para ficar algumas horinhas, um pouquinho, ou simplesmente emprestar o seu ouvido para alguém que precisa desabafar, mas sem julgamento. Apenas ouvir. Isso já é um amor, isso já é a caridade. Pedro também nos traz num versículo: o amor cobre uma multidão de pecados. Este ponto do versículo, nos dias de hoje, onde as redes sociais, o cancelamento e as divergências na rede, é bem difícil lidar com isso. Mas a mensagem de Pedro é um antídoto poderoso. Em vez de participar do lixamento virtual ou de criticar publicamente os erros de alguém, o amor nos leva a ter misericórdia, pois todos somos falhos e que a graça é mais construtiva do que o julgamento. O amor prioriza o perdão, uma vez de parar de guardar mágoas. Por exemplo, às vezes a gente fica com uma mágoa de um amigo, de um familiar que nos ofendeu. Mas o amor nos capacita a perdoar e a construir uma relação. Ele escolhe a união em vez do orgulho. Pedro nos incentiva a ver a humanidade em quem pensa diferente de nós e buscar a reconciliação em vez de conflitos. Em um mundo que tende muito mais rápido julgar e lento na misericórdia. Nós estamos vivendo uma parte do mundo onde a internet, as redes sociais, é tudo muito bonito, muito rápido. Então, às vezes, a pessoa faz um comentário, faz alguma coisa assim, expõe, a gente já começa a julgar e falar como é que a pessoa faz isso. Às vezes, a pessoa até te cancela ou qualquer coisa assim. Vamos refletir sobre isso, porque nem tudo que está na internet é vida real. Então, em vez da gente ficar julgando, Pedro nos dá esse incentivo, que é melhor a gente ter amor, união e uma reconciliação, em vez da gente ficar discutindo e julgando, ou tendo mágoa. Vamos perdoar e deixar passar. É difícil, mas é um aprendizado. E Emmanuel, nesta lição, entendamos que também como é que a gente vai se entender, né? E ele nos diz assim, ele nos mostra que não existem tarefas maiores ou menores, todas são importantes
e respeitadas em significação. O lavrador, ele está lá no campo trabalhando para que a gente tenha alimentos na nossa mesa. O arquiteto, ele faz a sua obra, mas ele precisa do mestre de obra e ele precisa do pedreiro, porque senão a construção não fica pronta. O coletor de resíduos, o varredor das vias públicas. Vocês lembram quando eles entraram em greve? Como é que a cidade ficou toda suja? O trabalho deles é muito importante e às vezes a gente não reconhece. O médico, ele estudou muito, mas ele sozinho, ele não consegue fazer tudo. Ele precisa da sua equipe, ele precisa da enfermeira, ele precisa do auxiliar de enfermagem, ele precisa do auxiliar de serviços do hospital. Porque ele sozinho, ele não consegue fazer nada. O legislador, que faz as nossas leis. Então, todas as profissões são importantes para a comunidade, porque é um conjunto de serviços. É como se fosse uma sinfonia. A importância de todos para que a orquestra toque em sintonia. Não nos isolemos, achando que somos mais importantes que o nosso orgulho próprio. Lembrando que vivemos em uma comunidade e precisamos um dos outros. Um outro exemplo é o nosso corpo humano. Todos os órgãos são importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Todos trabalhando em perfeita harmonia, como um reloginho. Porque se um órgão não estiver funcionando direito, a gente acaba adoecendo. Então não existe um órgão mais importante que o outro. Todos precisam estar saudáveis. Esses exemplos são para valorizar as pessoas que ficam na retaguarda, nos auxiliando, e elas não são invisíveis. Por exemplo, a faxineira que está lá limpando o banheiro de um shopping ou de um restaurante, às vezes a gente passa por elas e nem bom dia, boa tarde e nem obrigado. E ela está lá para nos servir, para uma qualidade de vida boa. E a gente acha que elas são estátuas de sal. A gente passa por elas e às vezes nem reconhece o serviço dela ou o serviço do segurança, do porteiro. No dia a dia da gente, como eu havia dito lá no comecinho, quando Pedro nos diz que a gente vive num mundo individualista, às vezes a gente passa com tanta pressa e esquece de quem é que está nos ajudando. Como é que a gente faz isso então? É simples, é só falar muito obrigada, bom dia, um sorriso, não custa nada. Essa pessoa vai ver que ela está lá, que ela existe, que ela foi reconhecida. Porque todo o trabalho é digno e é feito com amor. E todas as pessoas que trabalham deixam no seu trabalho a sua energia nas suas tarefas. E lembrando, sempre atrás de um astro, de um gênio, de um executivo, do profissional bem-sucedido, tem alguém nos bastidores, na coxia, auxiliando eles. E às vezes eles são esquecidos, eles não são reconhecidos. Sabe, há um tempo atrás tinha um ditado que dizia assim: sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Né? Então, sempre atrás de alguém que é muito... que se sobressai, tem alguém cuidando dele. Pode ser nas simples tarefas. E às vezes a gente não reconhece isso. Tenhamos compreensão para sermos compreendidos. Estendamos nossos braços a quem nos cercam, e eles responderão com o melhor que possuem. Eu vou contar uma historinha que eu tenho certeza que alguém conhece alguém parecido com essa historinha. Tinha um executivo, um homem muito bem sucedido, e o apelido dele era D+, D maiúsculo. Ele era o D grande, ele era o The Best, o bacana, sabia de tudo. E aí ele resolveu ir para uma ilha. E ele estava caminhando na ilha com aquele monte de livro difícil de ler, de entender. Viu um barqueiro muito simples, num barquinho de madeira.
E aí ele falou para o barqueiro assim, você me leva até o outro lado da ilha? O barqueiro falou, leva sim, senhor. Sentou no barco, o barqueiro começou a remar, andar. Aí ele estava entediado com os livros dele, ele falou assim, senhor sabe ler? O barqueiro falou, sei não, senhor. E aí esse demais falou, você perdeu uma grande parte da sua vida. E escrever, você sabe? Ele falou, sei não, senhor. Poxa, você perdeu uma grande parte da sua vida. Bom, e política? Você conhece quem governa essa ilha, quem manda aqui nessa ilha? Sei não, senhor. Eu faço o meu trabalho, acordo, venho, pesco, levo gente aqui no meu barquinho. Para mim, não interessa quem é, que não. Nossa senhora, você perdeu uma grande parte da sua vida. E viajar, você já viajou para algum lugar? Nasci, cresci aqui nessa ilha. Conheço nenhum lugar, não. Nossa, não dá para conversar com você. Você perdeu uma grande parte da sua vida. Aí o barqueiro ficou bem triste, baixou a cabeça, se distraiu e bateu o barco numa pedra. Aí o barco começou a entrar água. E aí o barqueiro pergunta pro The Best, né, pro demais, o senhor sabe nadar? Imagina, eu tive tempo para aprender a nadar. Eu vivi a vida inteira estudando, trabalhando. Por quê? Porque o senhor não perdeu um pequeno pedaço da sua vida, o senhor vai perder a vida inteira. Então, o que é que nós podemos saber dessa história, né? Porque tem muitas coisas que são essenciais na vida da gente, mas se a gente não souber o essencial, não adianta nada. Se a gente tiver arrogância, orgulho, ser soberbo, achar que sabe tudo, não adianta de nada. Porque se não soubermos a compreensão, as coisas mais simples como a empatia, a fraternidade, a caridade amorosa, afetuosa, colocar-se no lugar do outro, e no lugar de todo mundo que a gente encontra no caminho, ser gentil, então não adianta de nada se a gente não fizer isso. Porque ao invés de continuar investindo no ter e no saber, vamos observar se não tivermos claro o essencial, as partes mais simples da vida, para que nós podemos entendermos. Essa é a lição de hoje. Obrigada.